em casa com o Chicão Tofani. Eu tenho grandes privilégios de entrevistar pessoas bonitas, pessoas interessantes, pessoas famosas, que nem o meu convidado de hoje aqui, que é um grande amigo meu, e nós temos grandes amigos em comum. O Diamante sempre dizia: Doutor Santa Helena, nunca esquece do Chicão, porque eu sempre ajudei o Chicão aqui. Diamante, fã de Santa Helena, continua meu irmão, assim, um cara que eu devo uma obrigação de pessoa muito forte. Então, eu faço a questão de ser um dos últimos programas do ano. Foi um ano fácil, difícil, dependendo para quem foi. Para Santa Helena, graças a Deus, foi fácil. Santa Helena é o dono do Centro Clínico Gaúcho, o Hospital Humaniza, que eu acho o hospital mais top da cidade, em termos... Parece um hotel lá, né? O coffee maravilhoso, aquele coffee que quer tomar café lá. E Santa Helena vai contar um pouco da sua história, como também nós vamos mostrar imagens na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, onde foi cidadão honorário de Porto Alegre. Cidadão, tu nasceu em Porto Alegre? Primeiro, um prazer, uma alegria, Francesco. Francesco e Francisco, isso é italiano. Dois italianos, Francisco Magrinelli, Santa Helena, né, e o nosso Francesco. Para mim é uma alegria, um prazer estar aqui contigo, com as tuas amigas seguidoras, teus amigos seguidores. E nasci em Porto Alegre, mais precisamente no Passo da Areia. Passo da Areia, quarto distrito, está voltando a onda Volta agora. do Guirino, veja bem. E para chegar a cidadão, como eu fui aí honradamente, recebi essa comenda lá do Ednir Sequim e do Bosco, a gente não caminha no mundo sozinho, né? Então, desde que eu nasci, eu me coloquei à disposição do mundo, sempre tive da família, né, da minha gringa Olívia e do meu Romeu, aqueles sempre os ideais que acho que um homem, uma pessoa, um ser humano tem que resgatar na vida e seguir os conselhos dos seus pais, que era, primeiro, a família, né? Família, o amor, a sinceridade, a honra, e estudar. É o preceito que te mantém vivo. Estudar. Tá? E aí, na vida, assim, desde o início, a gente tem sempre as escolhas. Não é? Eu lá, quando jovem, tinha o sonho, né, de ser médico, então tinha que fazer o vestibular de medicina. Tive oportunidades, né, como estudar no Rosário, pelo Inter, recebi lá uma bolsa de estudo, na época jogava futebol, tive que fazer uma escolha também. Bom, tu vai estudar medicina para ser médico ou ser jogador de futebol? Tu jogava no Rio Grande, né? Eu parei, depois isso foi no vestibular, tá? Na época nós tínhamos só 4 faculdades aqui no Rio Grande do Sul, a URGS, Pelotas, Rio Grande, que era o segundo ano lá, e Santa Maria. E por opção, né, também tu chega naquela encruzilhada. Bom, é uma escolha, como é que é? Como eu tinha era irmão do meu pai, o Osmar, que era um dentista em Rio Grande, tinha aquele kit perfeito, assim, olha, faz vestibular para cá e casa, comida e roupa lavada e pronta a faculdade comigo, porque a FURG lá na época era uma faculdade de medicina particular. Tá? Então, eu não ia fazer vestibular para a URGS para não sacrificar, né, minha mãe nem meu pai, e era um custo alto, como é hoje ainda, a medicina é um custo alto. Eu tenho um filho que estuda medicina e a gente sabe que o custo é alto para se fazer médico. Tá? E aí tem aquela história de, na época não tinha essa tal de cota daqui e dali, isso e aquilo, então eu fiz Rio Grande, e aí naquelas... A vida sempre tu tem esses encontros para as tuas definições das tuas escolhas. O meu tio foi a óbito e eu disse assim, bom, seu Chico, tu não vai chegar lá, bater lá com a dona Olívia, lá com a gringa, com o senhor meu, olha, agora vocês vão ter que me alcançar o dinheiro para pagar a faculdade e a casa, lá a pensão. Porque eu ia ter que ir para uma pensão, né? A famosa pensão de estudante. A República de Estudante. Muita gente. Mas aí, por amigos lá do meu tio,
surgiu a oportunidade e eu estava com a cabeça focado estava na faculdade de ser médico. E tinha as pernas, o corpo para jogar futebol. E aí joguei futebol profissional no Rio Grandense por pouco tempo, depois joguei no Rio Grande. Os seus clubes, São Paulo, não, tinha o São Paulo também, mas eu joguei no Rio Grande, onde teve empresários lá, que na época o futebol sempre no interior, acho que sempre tem os abnegados, quem patrocina, né? E teve lá, sou muito agradecido a eles, tá? O Trajano Bittencourt, o seu Guaíba Racha, também a família Martins, que chegava no fim do mês, eu tinha que pagar a faculdade e a minha casa. Aí eu já fui morar, né, com 3 colegas, tá? 2 já falecidos, que é o Fernando Bertoja e o Paulo Antonino Ribas Gonzalez, de Cruz Alta, e eu tenho aí o Dr. Leães, grande cardiologista da Santa Casa, um mestre, um craque em cardiologia, e aí eu fui morar com eles no Chateau da Virtude, no Rio Grande. Era um quarteto muito afinado, e quando vim para Porto Alegre, terminar o curso na Santa Casa, começou a surgir as oportunidades. Aí eu tive aquela história assim fui convidado, trabalhava como intensivista no Vila Nova, depois no Pronto-Socorro Partenon e no Hospital e Pronto-Socorro Protásio Alves, onde o Dr. Ayer lá passou toda a empresa e eu tive aquela visão de empresário. Comecei ali nos anos 70, como empresário, 74 precisamente, e foi o grande início da minha vida, né? Com visão como médico, porque trabalhava bastante, né, para chegar numa condição, depois de nós fundarmos o Centro Clínico Canoas, lá em Canoas, porque aquele prédio trabalhei com a família do Cleaver também ali como coordenador médico, na Santo Antônio, uma pioneira Policlínica Central. Daí nós, ali com o César, o Luiz Cláudio e o Fernando, nós fundamos o Centro Clínico Canoas, depois Centro Clínico Gravataí, depois Porto Alegre, aí virou 20, né, em todos os municípios ao lado de Porto Alegre, aí Canoas, Guaíba, Cachoeirinha, Gravataí, Viamão, São Leopoldo, Novo Hamburgo. Então a gente distribuiu, até chegamos ao Montenegro, Taquari, e por fim aí humaniza. Não é? Mas quando tu fala de caminhadas, eu nunca esqueci minhas amigas e meus amigos, tá? E a minha família, né, que me deram suporte, desde as orientações lá do meu pai e da minha mãe até o contexto da minha família. Tu citou um grande amigo, o Diamante. Esse programa é dedicado a ele. Foi o que nos, vamos dizer assim, nos aproximou, né? Foi o Alexandre Diamante, um grande amigo. E as minhas grandes conquistas, além de ser um empresário, que a gente foi com certeza bem sucedido, tá? E quando tu fala de humaniza, seria assim a cereja do bolo da nossa imaginação. Nem como empresário. No hospital, né? A gente sempre pensou assim, bom, uma operadora de saúde tem que ser verticalizada e teria que ter um hospital. E aí se pensou, e graças a Deus, tá, a gente tem lá junto aos colaboradores, tantos médicos, né, enfermeira, enfim, recepcionista, enfim, eu acho que todos contribuíram para o sucesso dessa grande operadora que a gente fundou em Porto Alegre, que foi o Centro Clínico Gaúcho. Mas você está lendo uma pergunta que eu tenho que fazer, que todas as pessoas médicos que conviveram contigo, que são clientes do Centro Clínico Gaúcho, e teriam que fazer também, que eu acho que eu tenho essa honra de fazer. Por que, tirando o aspecto financeiro, tudo bem, por que tu vendeu o Centro Clínico Gaúcho? Já que um marco que ganhou da Unimed no Rio Grande do Sul. Certamente o César, o Fernando, o Luiz Cláudio vão assistir a grandes 1.300 e alguma coisa de nossos colaboradores lá, nossos funcionários. Eu, inicialmente, assim, fui contra a um grande investidor que nós tivemos, foi o Banco Itaú, Quinéia, em 2019. Fui contra, mas a gente, em 4 sócios, tu pode tomar 3-1, é tranquilo, né?
Eu tomava 3-1, tá? Mas foi uma parceria muito boa, investiu, nós conseguimos até então começar a construir o Humaniza com esse investimento. O Cláudio está no Humaniza. Quem? O Cláudio está no Humaniza. Tá. Não. Só ficou dos 4 sócios fundadores do Centro Clínico, que o início lá foram 8 sócios, tá? Tinha lá doutor Ungaretti, doutora Cláudia, doutor Caetano, dona Maria e a doutora Eliane. Então nós tínhamos muitos sócios. Aí depois, pelo caminho, eles foram desistindo. Infelizmente foi a óbito aí, o Ungaretti. Mas a gente construiu essa empresa lá com muito trabalho, muito suor, muita lágrima, muita transpiração, muita inspiração. E chegamos em Porto Alegre, tá? E eu fiquei com essa venda para o GNDI, que hoje é a maior operadora da América Latina, não tem, talvez uma das maiores do mundo, né? Tá no ranking aí, que é a Rapvida e a GNDI. Hoje fizeram uma fusão, atendem 11 milhões de beneficiários, quer dizer, bem maior que as cooperativas, né, essas duas com essa fusão. E aí veio aquela história do business, né? Os meus 3 sócios também veio uma oferta em 2021, né, no final de 21, e eu também fiquei assim, poxa, vendemos ou não vendemos? Eles acharam por bem vender para a GNDI, a nossa Centro Clínico Gaúcho, junto com o Hospital Humaniza, tá? E eu fui dos 4 convidado para ser consultor da GNDI, né, que é a Notre Dame mais Intermédica, e eu hoje ainda tenho um contrato até 10 de janeiro, aí não sei se eles vão renovar ou se eu de repente vou morar lá em Jurerê, lá que... Aí, eu acho que tem que morar em Jurerê. Que é o meu sonho de consumo. Moraria em Jurerê? Na hora. Na hora, com aquele terreno que tu mostrou ainda. A casa, eu tenho uma casa lá em Jurerê e tem a outra aí em construção aí que fica pronta, acho que em junho. E é o meu sonho de consumo ter aquela vista do mar lá. Querido, mais uma vez, foi imenso falar contigo, muito, não uma honra, gratidão eterna a você absolutamente, pela nossa amizade. Amigos para sempre. E quando quiser um perfume, olha só, você tá ligado, o homem chega com a mulher com aquele cheiro de suor, nada a ver. Perfume One Million, olha só, os perfumes top. E Jean Paul Gaultier, One Million, que aqui, ó, quem vende é Andressa Store Boutique. Vamos começar a ser consumidor aí, então. Consumidor, tá aí, o homem de sucesso tem que ter um cheiro legal do lado. Tem que ter um cheiro legal, Hoje no Boucheron, agora quem sabe aí já vamos... Boucheron, o perfume dele. Eu falei com a Karina disse que não, qual é o perfume que está usando, Karina? Não, eu uso um perfume da Andressa, um perfume top, porque o homem que hoje já virou uma grife o cheiro, tá, né? Certo, não, e agora a gente tem o doutor aí para falar sobre... Tá melhor, agora o doutor... já melhora aí. Na harmonização facial, o nosso querido doutor Daniel Dias Machado, um cara que começou, era sócio do doutor Hollywood, sabia? Dr. Ray, então tem uma história muito aí bonita. O doutor Daniel, harmonização facial... Já sai com uma cara nova, perfumado naquela Mercedes ali, meu Deus do céu. Aí valeu, Santa Helena. Mas é uma honra e uma alegria. Grande ano para ti. E 2023 abençoado para todos nós. Em 23. Valeu.